dia, gente. Então, aqui é o professor Joel, né? Voltando mais uma vez aí com a videoaula. E nesse momento aqui eu vou estar esclarecendo, né, as atividades em relação à segunda semana. Não pretendo muito demorar também a terceira não, né? Porque até mesmo o prazo de entrega das atividades está esgotando e o prazo também para a gente poder estar lançando as notas também. Então, nesse momento aqui eu vou estar comentando sobre atividades da segunda semana. Antes de começar a esclarecer algumas relações que vêm nessas atividades da segunda semana, eu queria primeiramente dizer a vocês que é importante a gente saber diferenciar os conjuntos. Então há vários tipos de conjuntos, onde cada conjunto tem a sua particularidade, tem o seu número. Na primeira, segunda e terceira semana, nesse momento aqui desses estudos do Torá, que são os PETs, basicamente a gente está aprendendo a somar e subtrair com esses conjuntos. Então é importante a gente separar e reconhecer cada um. A gente tem o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, representado dessa forma. É um conjunto representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Então esses daqui são os números que pertencem ao conjunto dos números naturais. E a gente sabe resolver algumas contas com esses números. A gente sabe adicionar, por exemplo, aqui 1 mais 2, 3, nós sabemos adicionar. Lembrando que 1 mais 2 também pode ser representado como 2 mais 1, que também vai dar o mesmo resultado. Essa propriedade aqui é importantíssima a gente reconhecer ela. É chamada de propriedade comutativa. A gente troca a ordem dos elementos, mas o resultado acaba sendo no final o mesmo. Isso aqui dentro do conjunto dos números naturais, quando eu estou adicionando, se a gente pega qualquer número natural, é legal a gente observar o seguinte: se a gente pegar qualquer número natural e somar, fazer a continha de mais, né, adicionar, o resultado a gente sempre vai ter também um outro número natural. Isso acontecendo na soma. E na multiplicação também isso acontece também. Se eu escolher qualquer outro número natural e multiplicar, por exemplo aqui, 4 vezes 5, é a mesma coisa do que 5 vezes 4, e a gente vai ter o resultado 20. 5 vezes 4, 20. Então quando eu pego dois números naturais, somo, o resultado é um número natural. Quando eu pego dois números naturais e multiplico a quantia de vezes, eu também estou tendo como resultado um número natural. Então, por isso que a gente fala que os naturais, eles são fechados em relação à soma e em relação à multiplicação. E nas outras operações, será que isso vai acontecer? Repara que não. Por exemplo, lógico que nós pegamos dois números naturais, estou subtraindo dois números naturais. Eu estou subtraindo dois números naturais e estou tendo como resultado um número natural. Por exemplo, 7 menos 3, 4. Mas se vocês observar, se eu fizer ao contrário, aqui no caso agora eu estou pegando e estou subtraindo, né, 3 menos 7. A gente já vai não ter um número que não é natural, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, assim, nesse primeiro momento é importante a gente saber diferenciar cada conjunto e saber quais as operações que nós podemos fazer. Na divisão também, olha o que acontece. Eu posso pegar, lembrando que a divisão é representada por esses dois pontos. Então 10 dividido por 2, peguei dois números naturais, tive um resultado, um número natural. Mas se eu pegar o inverso, 2 dividido por 10, se a gente for ver essa divisão aqui, ela vai dar 0,2. A mesma coisa que 2 décimos. E 0,2 a gente pode perceber que é um número que não pertence ao conjunto dos números naturais.
Então a gente fala, né? A gente costuma falar o seguinte, que os naturais eles são só fechados em relação à soma e em relação à multiplicação. Outro conjunto que vocês têm que conhecer é o conjunto dos números inteiros. Quais que são os números que pertencem a esse conjunto? A única diferença dos inteiros para os naturais é que aqui a gente começa a ter números negativos. Aqui já começa a aparecer números negativos. Ó. Então essa é a diferença de um conjunto para o outro. E que quer dizer muita coisa, né? Você está vendo que os inteiros aqui começa a apresentação de números negativos? Isso aqui não para, gente. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Isso vai para o infinito, para lá. E do infinito também para os números positivos. 2, 3, 4, 5, 6. Então há uma grande diferença entre esses conjuntos. Nesse primeiro momento aqui, o que a gente tem que saber sobre esses conjuntos? Fazer as 4 operações básicas, que é somar, subtrair, saber multiplicar e saber dividir. A gente tem que saber fazer as operações de mais, menos, multiplicação e divisão entre esses conjuntos. Na semana 1, 2 e 3, a gente basicamente vai estar aprendendo nesse momento a somar e a subtrair. Então daqui para frente agora, outra coisa que importante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Há várias formas de a gente representar. Olha, eu separei algumas aqui. Ó, eu estou pegando e subtraindo 10 menos 18. 10 menos 18 também pode ser representado assim. Dessa forma. É muito importante vocês observar que aqui eu estou somando um número positivo. Eu estou somando um número positivo de um número negativo. Então 10 menos 18 é a mesma coisa que eu escrever 10 mais menos 18. Que vai ter como resultado menos 8. Então, outra representação, por exemplo, o menos 3 com o menos 7. Pode ir. Então aqui, olha só, menos 3 e menos 7. Na verdade, aqui tem uma soma entre esses dois números. Eu estou somando dois números negativos aqui. Qual que seria uma outra possibilidade de representação disso? Que equivale à mesma coisa. Menos 3 somado com menos 7, que vamos ter aqui como resultado menos 10. É importante a gente observar essa movimentação dos números. Assim, aqui em cima também, ó, para vocês terem uma noção, o 10 menos 18, eu posso escrevê-lo também como menos 18 mais 10. A gente vai ter como resultado menos 8. A gente reparar essa mudança, né? Reparar aquilo que é necessariamente tem que ser feito com a operação com esses números, que agora que é o importante para a gente. Então, na semana 2, a primeira atividade, ela nos diz o seguinte, ela tem uma tabela e manda a gente preencher essa tabela. Aí temos aqui, ó, A, aqui aparece o B, esse A e B estão representando números. Pode ser qualquer número que a gente possa estar imaginando aqui. Ele representa um número. Nessa primeira tabela, o que está acontecendo? A gente está somando esses dois números. Então a gente tem um número A e um número B, onde a gente quer efetuar uma soma entre eles. Aí na tabela aparecem os seguintes números. Aqui aparece o menos 64 e aqui aparece o número 52. Embaixo na tabela nós temos aqui o menos 13 e aqui o menos 27. Se a gente observar, a gente pode pensar no seguinte forma. Eu estou somando dois números. Então eu estou somando aqui um número negativo com um número positivo. A gente vai pegar sempre, por exemplo, o número 64 ele é maior do que o 52 e o sinal dele é menos. Então aqui a gente vai ter como resposta um sinal negativo.
a gente faz a conta aqui, ó, de 64 menos 52, a gente encontra como resposta menos 12. Como eu poderia estar pensando isso? Suponha que o número negativo é aquilo que eu estou devendo a uma pessoa. E o número positivo é aquilo que eu tenho no bolso. Se eu tenho R$52 e devo 64, então eu vou dar os meus R$52 e mesmo assim eu vou continuar devendo R$12. Então, menos 64 somado com mais 52, a resposta é menos 12. Aqui embaixo, ele já deu uma situação meio ao contrário. Ele já deu a resposta da soma de dois números. Ele deu a soma de dois números. A soma desses dois números está sendo menos 27. E aqui o B está sendo representado por menos 13. Então aqui eu estou tendo uma soma de dois números negativos. Então só está faltando eu acrescentar aqui no caso o menos 14. Aí agora sim, olha lá. Soma de dois números negativos. Eu estou somando menos 14 com menos 13. Então eu vou ter como resposta menos 27. Poderia pensar da seguinte forma também. Devo, lembrando que o sinal de menos é aquilo que a gente está devendo. Devo R$14 a uma pessoa e devo R$13 a outra. Então se eu somar aquilo tudo, eu vou estar devendo R$27. Que até mesmo aqui eu já estou passando para vocês a noção da atividade que está na página 23, que é a letra G, né? Que manda vocês elaborar um problema para cada linha da tabela e resolva. Então aqui eu já estou até respondendo, né? Eu posso estar pensando da seguinte forma, igual eu falei. Devo R$14 a uma pessoa, devo 13 a outra. Então somando isso tudo, a minha dívida passa a ser 27. Menos 14 somado com menos 13, menos 27. Na outra tabela, nós temos não uma soma, nós temos uma subtração. Subtração de números inteiros, números naturais, números inteiros. Então aqui é A menos B. Tenho dois números onde eu estou subtraindo, fazendo uma continha de menos. A tabela nos fornece aqui o número 30. E aqui o número 57, embaixo temos menos 26 e aqui menos 12. Então a gente tem que preencher esses dois quadradinhos aqui. Gente, deixa eu ver se copiei certo. Isso mesmo. Isso daí. A gente pode pensar na seguinte forma de resolver. Se a gente pensa na operação inversa do menos... A operação inversa da subtração é a adição, né? Então a operação inversa do menos é o mais. Poderia pensar em fazer 57 somado com 30. 57 com mais 30 dá 87. Que seria fazer o quê? Olha lá, o valor do A é 87. Então ficaria 87 menos 30, resultado 57. Aqui já na letra, nessa linha aqui, a gente está tendo o resultado final lá, menos 26. Para que isso aconteça, a gente tem até, talvez, ir testando esses números, até mesmo desenvolver essa capacidade depois de raciocínio que vai ficar mais rápido. No caso aqui, o número que está faltando aqui é o mais 14. Muitos de vocês agora devem estar pensando por que, né? Esse número aqui tem que ser o mais 14. Ora, gente, olha lá para cima. Eu estou, no caso, procurando o que é A menos B. O valor do A aqui é menos 12. Então, o valor do A é menos 12. Tem o sinalzinho de menos. E o valor do B está sendo qual número que eu coloquei? Mais 14. Vocês lembram que na primeira aula eu uso parênteses para separar um sinal do outro. Para separar um sinal do outro. Por isso a gente usa esse parênteses aqui. Olha só como está ficando. Eu estou subtraindo um número negativo menos 12 de um número positivo mais 14. O que vai acontecer?
na primeira aula, o que eu falei com vocês? Elimina-se o parênteses. Então a gente repete o primeiro número. Estou repetindo aqui o menos 12. Repeti o menos 12. Agora eu elimino o parênteses com as regras de sinais. Menos vezes mais é menos. Então ficou menos 12 somado com menos 14, que vai dar como resposta menos 26. Lá no final, depois dessa gravação, já tem algumas atividades ali que eu vou passar para vocês. Quem quiser ir enviando para o meu e-mail, para o meu zap, tá? As respostas, eu acho que é válido estar fazendo. São outras atividades, não são a dos pets, são umas atividades à parte que eu vou fazer para vocês. Aqui eu vou ser bem rápido, que depois também vou estar enviando esse gabarito. Né? Na letra A, pergunta-se o seguinte: como fazemos para descobrir os números que faltam? A minha forma de ver, o que a gente faz? A gente adicionou e subtraiu números inteiros, positivos e negativos. Na letra B, relate a estratégia que utilizou para resolver cada situação da tabela. Foi aquilo como que eu descrevi aqui, né? A gente sempre está utilizando qual estratégia? Reparando uma soma ou uma subtração com números positivos e negativos. O que é uma operação inversa? A operação inversa é uma operação contrária do que está sendo feito. Por exemplo, a operação inversa da adição é a subtração. 5 somado com 3 é 8. Então a operação inversa da soma eu posso transformar em uma subtração. Inverso, ao contrário. Eu poderia ver isso daqui como 8 menos 3. O resultado seria 5. A operação inversa da multiplicação já passa a ser, né, a divisão. Um exemplo aqui, ó, 10 dividido por 5. A gente vai ter no quociente o resultado, o número 2, e fica 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, nada. Então eu posso ver a divisão. 10 dividido para 5 é 2. Da mesma forma que se eu pegar a multiplicação, eu chego lá. 2 vezes 5, 10. Então a operação inversa da soma é a subtração e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Como podemos dizer na letra D, podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Por quê? A minha resposta é sim, por causa das regras de sinais. Ponto. Na letra E, qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Gente, essa parte aqui é muito importante, tá? Então aqui dentro dessas atividades aqui, além da tabela, eu destaco aí a letra E como uma atividade interessante. Ele pergunta o seguinte, né? Qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Ele pergunta qual que vai ser a diferença entre essas operações. Fazer A menos B e B menos A. Eu respondi o seguinte: encontramos o mesmo resultado. Ou seja, a gente vai encontrar o mesmo número. Porém, esses números eles vão ter os sinais diferentes. Então a gente vai encontrar o mesmo resultado, porém vai ter sinais diferentes. É simples a gente observar, simplesmente fazendo assim. Imagina que atribuir qualquer valor a A e a B. Vamos supor que o valor do A é 8 e o valor do B é 2. Escolhi qualquer número, poderia ser qualquer outro. Eu escolhi o 8 e o 2. Olha só o que vai acontecer. Aonde tem um A eu vou colocar o 8 e aonde tem um B eu vou colocar o 2. Então ficou 8 menos 2, o resultado é 6. Agora vamos fazer lá do outro lado. O B vale quanto? O B vale 2, subtraído do A, que vale 8. 2 menos 8, menos 6. Então a diferença entre se efetuar A menos B e fazer B menos A, significa que a gente vai obter o mesmo resultado, porém com sinais diferentes.
Na letra F, você consegue encontrar mais alguma regularidade? Sim, eu encontrei uma outra regularidade que parece com essa letra E aqui. Na letra F, se a gente fazer essa regularidade aqui, a gente vai observar também que a gente vai encontrar o mesmo número, porém com sinais diferentes. Que seria essa regularidade de subtração. Seria eu fazer, ó, A menos o menos B. E se eu fizer o menos B subtraído de mais a gente também vai encontrar o mesmo número com sinais diferentes. Ok? Então, é isso daí, tá? Eu estou encerrando já a semana 2. Vou deixar algumas atividades aqui para você estar enviando para o meu e-mail ou para o meu zap. Ok? Aqui na letra G, né, que é a única que eu ainda não comentei, elabore um problema para cada linha das tabelas e resolva. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Não sei se está dando para vocês perceber. Por exemplo, aqui nessa linha aqui, menos 64, 52 e menos 12. O que eu poderia pensar? Ó, eu tenho R$52 e devo ao supermercado R$64. Então, eu vou dar os meus 52, né? O meu problema que eu resolvi foi esse aqui, ó. Quanto vou ficar devendo ao supermercado, né? Ou seja, quanto vou ficar de dinheiro? Na verdade, a gente ficaria com um dinheiro, com um valor, né? Devendo ainda ao supermercado menos 12. Seja mais criativo do que eu nessa hora aqui. Elabore coisas assim, talvez com temperaturas, com saldo de gols de time, ou mesmo igual eu usei aqui relacionado ao dinheiro. Isso tudo é válido aqui na letra G. As atividades que eu deixo para vocês também enviando, vou passá-las aqui agora. Façam aqui para mim, ó. Veja aqui, dia 23. O tempo passa, né? Mas já estamos em 23. Estou até perdendo a noção do tempo. Então, parece que o mundo está voando, né? 23/6, atividades, efetue. A letra A. Façam, tá? Por favor, e manda. 31 mais 123. Na letra B eu quero que vocês façam para mim 72 mais 36. Na letra C eu quero que vocês façam 1027 menos 218. Na D, 86 menos 20. Dá um tempo aí para vocês poderem estar copiando, né? Eu acho que eu já posso, né? Letra A, B, C e D. Ainda tem mais letras, hein? Não vai até a Z não, mas tem mais algumas aqui. Parei na E. A letra E eu quero que vocês efetuem. Me desculpa se eu acho que eu não passei essa não. Isso aí, 10 menos 18 na F. Menos 28 somado com menos 126. Na G, eu quero que vocês façam 180 menos 80 e depois faça 80 menos 180. Aguardo o envio dessas atividades, tá? Fiquem com Deus, se protejam. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.